A graça e a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, um canal que é voltado para trazer sempre uma palavra de força, de ânimo e refrigério para a sua vida. Hoje o título do vídeo é Tenha Fé. Fé, uma palavra tão pequena que só tem duas letrinhas, mas apesar de ser uma palavra pequena, pode trazer uma recompensa grande. Ou melhor, trazer uma recompensa eterna, a recompensa da salvação. Porque a Bíblia nos traz o conceito de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu gostaria de falar sobre fé hoje. Fé, a gente fala muito sobre fé, mas o que é ter fé na prática? Eu conheço uma ilustração que mostra muito bem o que é ter fé na prática. Diz a história que existia um homem que ficou muito conhecido nos Estados Unidos, lá no início do século XIX, porque esse homem, ele atravessava dois prédios. Tinha que dois prédios, ele colocava uma corda no meio dos dois prédios e ele atravessava os dois prédios e, pasmem, sem cordas de proteção. Ele colocava apenas um bastão e ele ia se equilibrando e atravessava os dois prédios. E ele atravessava prédios cada vez mais altos, mais altos, mais altos, mais altos. Um dia ele foi atravessar um dos prédios mais altos dos Estados Unidos. Foi atravessar os dois prédios bem altos mesmo. E aí um repórter perguntou para ele: "Você tem fé que você vai conseguir?" E aí ele disse assim: "Eu posso devolver a pergunta, repórter?" O repórter disse sim. Ele perguntou: "Você tem fé que eu vou conseguir atravessar esses dois prédios?" E o homem disse assim: eu tenho fé que você vai conseguir. Eu já vi você fazer outras vezes, então eu tenho fé que você vai conseguir." "Ah, então olha só, eu tenho uma novidade para você. Dessa vez, em vez de atravessar com um bastão para me equilibrar, eu vou atravessar segurando um carrinho de mão. E você teria coragem de entrar dentro desse carrinho de mão, ficar sentado dentro do carrinho de mão e eu atravesso você?" O homem disse: não. "Vamos, rapaz, eu estou te convidando, vamos atravessar os dois prédios. Você senta no carrinho de mão e eu atravesso você." Ele disse: não. "Então você é um mentiroso." O repórter: "Eu sou mentiroso por quê?" "Porque você disse que tinha fé que eu conseguiria." "Mas eu tenho fé que você vai conseguir." "Se você tivesse fé mesmo que eu vou conseguir, você atravessaria junto comigo. Você não tem fé que eu vou conseguir. Você apenas acredita que eu vou conseguir, mas vai ficar lá de baixo, olhando para ver se eu caio ou não. Se eu não cair, você vai me aplaudir. Agora, se você tivesse fé mesmo em mim, fé e convicção de que eu sou capaz de fazer isso, você sentaria porque você saberia que não tem nada a temer, porque você não iria morrer." E esse dia, nós podemos entender através dessa história o que significa fé. Muitas vezes nós pensamos que ter fé é simplesmente falar: "Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego o meu casamento, entrego meus filhos, entrego minha vida financeira, entrego todas as áreas da minha vida em tuas mãos." Mas muitas vezes Deus fala: "Você entrega nas minhas mãos? Então senta aqui. A partir de agora eu vou pegar um carrinho de mão e nós vamos atravessar isso aqui. E você vai sentar e confiar que eu vou conseguir atravessar isso e você não vai morrer." Muitas vezes falam: "Não, Deus." Aí também não, aí é demais. Muitas vezes nós não entregamos o controle total das nossas vidas para Deus. E aí nós ficamos dizendo que temos fé em Deus, quando na verdade nós não temos coragem de sentar no carrinho de mão de Deus e falar: "Deus, nós estamos juntos. Estou segurado com você e eu tenho fé que nós vamos atravessar. Não importa o quão alto vai parecer quando eu estiver atravessando. Eu vou querer olhar para baixo e vou falar: Deus, é muito alto, mas eu vou confiar que o Senhor consegue, porque as suas mãos me sustentam." Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E olha só o que diz aqui. Em Hebreus 11:6, diz assim: "Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus e deve crer que Ele recompensará aqueles que o buscam." Então, se você quer agradar o seu Criador, saiba que você precisa ter fé. E mais do que isso, a pergunta mais interessante que a gente pode fazer agora é: Johnny, se ter fé é importante, como a gente pode ter mais fé? Como a gente consegue ter mais fé? Porque eu tenho tão pouca fé, eu tenho um probleminha, eu já fico com medo, já fico desesperado, eu já fico sem dormir. Como a gente pode ter mais fé? A Bíblia também nos ensina como ter mais fé. Lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, diz assim: "Pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus." Então a forma de você ter mais fé é ouvir a palavra de Deus. Então você já está adquirindo mais fé quando você procurou esse vídeo para assistir. Quando você recebeu esse vídeo, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja pesquisando, seja de qual forma for. Você já está aumentando a sua fé porque você está ouvindo a palavra de Deus. Mas somente ver esse vídeo não é o suficiente. Para você ter mais fé, você precisa ouvir a voz de Deus. E como eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu não sinto Deus falando no meu ouvido. Sabe de uma coisa? Deus deixou 66 livros guardados com a voz dele.
A voz dele está aqui. Bíblia Sagrada. Ah, graças a Deus, Johnny, você disse que a voz de Deus está na Bíblia Sagrada. Então eu vou ter fé, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem lendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a voz de Deus. Logo eu tenho fé porque eu tenho uma Bíblia. Não, ter uma Bíblia não significa que você tem fé. Sabe por quê? Olha meu relógio aqui. Esse aqui é o meu relógio. Esse relógio aqui é muito bom. Ele está marcando exatamente agora, são 5h39. O relógio ele serve para quê? Qual é a função do relógio? É para ver as horas. Mas vocês acreditam que eu conheço 3 pessoas? Eu já conheci 3 pessoas na vida, onde eu falei bem assim para eles: rapaz, quantas horas aí? E a pessoa me disse assim: não, eu não sei quantas horas não. Eu falei: você não sabe ver as horas não? Você não tá com um relógio aí de prata aí? Ah, não, é porque o meu relógio ele é só de enfeite, ele tá parado. Um relógio que não serve para ver as horas, ele serve para quê mesmo? Eu achava que não servia para nada, mas sabe de uma coisa? Ele tem uma serventia, ele tem uma utilidade, ele serve de enfeite, ele serve para combinar com a sua blusa, combinar com a sua calça, combinar com o seu tênis, combinar com o seu look, combinar com o seu visual. Ele serve simplesmente para combinar com a sua aparência. E você vai falar: por que você está falando de relógio, Johnny? Porque muitas vezes a Bíblia também está servindo disso, para isso. Um relógio que não vê as horas só serve de enfeite. E uma Bíblia na sua casa, mesmo que aberta no Salmo 91, se você não lê, ela é como um relógio que não vê as horas. Ela serve somente de enfeite. Esse livro aqui ele só tem poder quando você abre e você percebe o que Deus fez na vida de cada um desses homens aqui. Quando você olha a história de Jó, você olha a história de Paulo, olha a história de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, você se sente mais firme e você fala: Senhor, eu tenho mais fé, e você se agarra ainda mais em Deus. Então saiba que se você está com a sua Bíblia aberta lá no Salmos 91, eu já cheguei na casa de muita gente que a Bíblia está empoeirada no Salmos 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Irmãos, não adianta, você precisa ler isso aqui, você precisa ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus está aqui. Então saiba que você precisa ter fé. Se coloque nesse carrinho, deixe com que Deus faça a travessia, apenas confie. E mais do que isso, adquira a fé todos os dias, lendo a palavra de Deus. Utilize isso. Se você ainda não tem, ótimo, compre. Entre na livraria, eu tenho certeza que em qualquer livraria você vai comprar. E é o melhor investimento que você faz na sua vida, porque é o investimento que te traz fé. Uma palavrinha tão pequena de 2 letras que te traz a vida eterna. Feche seus olhos, eu gostaria de olhar por você agora. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu uno a minha fé quando meu irmão que está assistindo comigo. Pai, eu te peço, Pai, que nós tenhamos mais fé. A tua palavra diz, Pai, que a fé é o firme fundamento das coisas, Pai, que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A tua palavra também diz, Pai, que é impossível agradar ao Senhor sem ter fé. Então nós pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, para que nós possamos agradar ao Senhor todos os dias, pois nós queremos agradar, Pai, aquele que nos agradou desde o ventre das nossas mães. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que nós possamos aumentar a nossa fé. A tua palavra diz, Pai, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que o nosso coração esteja sensível, Pai, para ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos fazer uso da palavra, que nós possamos ler a Bíblia diariamente, que nós possamos, Pai, nos alimentar da palavra de Deus, para termos mais fé e para seguirmos firme nessa trajetória, Deus, sabendo que o Senhor vai nos abençoar. É o que eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se você quer ter mais fé, faz o seguinte: deixa o seu like, se inscreva no canal também, acione o sininho das notificações, assine o sininho das notificações para que você receba sempre os seus vídeos aí no seu celular. E mais uma coisa, comenta aqui, sabe? Eu amo ver o comentário de vocês, eu amo ver como vocês escrevem lá: ó, esse vídeo foi muito bom, Deus me abençoou assim, eu aprendi a ter mais fé, não sei o quê. E faz outra coisa também, se é o seu primeiro vídeo, faz uma maratona do canal Johnny Will, que assiste todos os meus vídeos. Tem mais vídeo pra trás aí também. No mais é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça que você é a diferença que o mundo precisa e até a próxima.